Bom dia, bom dia. Hoje, dia 1º de maio de 2020. Curiosamente, hoje é dia do trabalhador e, infelizmente, o direito de poder trabalhar está sendo tirado da gente, né? O direito de você poder abrir seu comércio, de ir para a rua, para poder ganhar o seu pão de cada dia está sendo tirado, né? Quem diria que o trabalho no Brasil seria criminalizado? Essa é a frase que a gente tem que usar nos dias atuais, né? O trabalho virou crime, né? Você sair para ganhar seu pão, levar comida para sua mesa, virou crime. Aquele que tentar fazer isso será preso. E curiosamente, hoje a gente comemora o Dia do Trabalhador. E um dia que ninguém pode comemorar, porque o seu direito de trabalho foi tirado. É muito triste a gente ver o que está acontecendo no Brasil. Eu estava assistindo o Lacombe falar, eu vou até postar depois o link no meu Facebook, para que as pessoas possam estar entrando e vendo. O direito constitucional da pessoa de ir e vir está sendo tirado. E o que mais me espanta é que as pessoas estão achando lindo, estão concordando com o que está acontecendo. Acham certo o seu direito constitucional ser violado. Uma frase que ele falou que não foi ele, mas um jornalista que estava com ele: não se acorda numa ditadura. Dormi e acordei, opa, hoje estou numa ditadura. Não. Isso vai sendo implementado dia após dia, com medidas restritivas, e a população vai aceitando. E quando vê, já está refém daquela ditadura, daquele regime comunista. Isso faz parte que está acontecendo no Brasil e no mundo, faz parte de uma agenda globalista chamada Agenda 2030. Tem carta de um determinado país, de um determinado comunista, escritor, falou que é para poder tirar o máximo de proveito político dessa pandemia. Aí você jura que eles estão preocupados com a tua saúde? O coronavírus é apenas uma desculpa para poder implementar o regime que eles querem. É apenas uma desculpa para dizer que você tem que ficar em casa com a intenção de que está te protegendo, para poder tirar o seu direito de ir e vir dizendo que está te protegendo, para poder hackear o teu celular com intenção dizendo que está te protegendo, colocando vocês contra quem é contra esse regime, nos chamando de genocidas, de assassinos, de que não se preocupa com a saúde, jogando um povo contra o outro, porque um povo dividido fica mais fácil de se conquistar. Um povo dividido não sabe para quem, o que vai lutar, contra que vai lutar. Está dividido. Essa é a intenção, dividir para conquistar. Sempre foi assim. A história nos mostra assim. Se você for buscar nos livros de história e for ler, foi assim. Foi assim no momento em que Stalin tomou o poder, Adolfo Hitler, na própria China, quando teve a Revolução Chinesa. São ditadores que fizeram história no mundo inteiro, com seus terrores dos holocaustos, dos campos de concentração. E a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Só que os governadores estão usando, não, a gente está te protegendo, jogando uma população contra o outro, um povo contra o outro, tirando os nossos direitos de ir e vir. Tem uma frase que um dos jornalistas que está com Lacombe citou do Benjamin Franklin, que foi um embaixador dos Estados Unidos, muito famoso. Depois eu vou postar algumas coisas que ele fez, né, que ele foi extremamente inteligente, ele era autodidata, ele era muito inteligente, que ele fala o seguinte: um povo que abre mão, que abdica da sua liberdade em nome de segurança, não merece nenhum nem outro. Se você abre mão da sua liberdade por um pouco de segurança, você não merece nenhum nem outro.
Os dois têm que ser juntos. Não entregue a sua liberdade. Hoje é dia do trabalhador. Muita gente está passando fome. Não abra mão da sua liberdade constitucional, do seu direito de ir e vir. Todas essas medidas que esses governadores estão tomando são inconstitucionais. Estão ferindo a Constituição Federal, que está lá escrito, cláusula pétrea, não pode ser violado. Lei pétrea, isso não quer dizer que você que não pode tirar da Constituição. Se não pode tirar da Constituição, não podem te tirar esse direito. Lutem pelos seus direitos, não se acovardem, não abaixem a cabeça. Não deixem os governadores dizer para vocês o que vocês têm que fazer. É seu direito constitucional de ir e vir. Todas essas prisões que estão acontecendo são arbitrárias, são inconstitucionais. Não podem ser feitas. Tem que ter um movimento de conscientização? Tem. Mas tirar uma pessoa que está sozinha numa praça, como aconteceu com aquela senhora em Araraquara, sentada sozinha na praça, sem ninguém, somente ela. Prender, jogar no chão, prender, como se ela fosse uma bandida, como se ela fosse uma marginal, e jogar no camburão da polícia. Isso é inconstitucional. Estão soltando bandidos para tomar conta dos cidadãos de bem. Como foi feito lá, se eu não me engano, é o próprio Helder Barbalho, se não me falha a memória. Ou algum outro governador petista aí que soltou, não me recordo agora qual, bandido para tomar conta da população. Estão te amedrontando, estão te encarcerando dentro de casa, estão colocando vocês em cárcere privado, tirando o seu direito de ir e vir. Não entregue a sua liberdade, porque é isso que esses governadores e esses prefeitos tiranos querem. Não tirem, não entreguem o seu bem mais precioso, porque se vocês continuarem fazendo isso, depois vocês não adiantam chorar, porque vai ser tarde demais. Hoje, curiosamente, é dia do trabalhador. Seria um dia para que a gente pudesse estar comemorando, mas pelo contrário. Ser trabalhador hoje no Brasil virou crime. Ser trabalhador e sair para ganhar o seu pão de cada dia, essa profissão foi marginalizada pelos governadores e pelos prefeitos, que estão com suas mesas cheias. Fique em casa, fica assim. Fique em casa passando fome. Fique em casa e eles tirando seu direito de ir e vir. Que quando você se der conta, o comunismo no Brasil já foi instaurado. Fique em casa e seguindo as orientações desses ditadores. Ontem eu postei no meu Facebook, a OMS elogiou a Suécia por ela não ter feito o lockdown, que seria um país que tem que ser modelo, seguido. Ora, eles não falam que tem que seguir tudo que a OMS fala? Por que não segue então esse exemplo da Suécia? Que a própria OMS falou. Eu postei no meu Facebook, quem quiser entrar tá lá. Tirei print da reportagem e postei no meu Facebook. Vocês estão entregando a sua liberdade. Vocês estão sendo submissos a um governo tirano, a um governo ditatorial, de João Dória, de Helder Barbalho, de Rui Costa, de Fátima Bezerra, de Wilson Witzel, que é chamado de Auschwitzel. Para quem não sabe, Auschwitz é o campo de concentração que tinha na Alemanha. Então, por isso que ele é chamado de Auschwitzel. Vocês estão entregando
a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, nas mãos desses tiranos que só pensam no poder. O vírus está aí, tá, faz parte. A gente tem que se cuidar, mas não entregue o seu direito mais precioso, que é o direito de ir e vir, que é o seu direito de você se manifestar, de falar nas redes, de falar o que você pensa. Não entregue os seus direitos. Porque a partir do momento que você começar a baixar a cabeça e entregar, você vai acordar numa ditadura, onde você não vai ter mais direito nenhum. Mas nenhum. Ontem eu também soltei no meu Facebook. E os outros falam assim, Glaucia, você fala demais, você está inventando, você espalha fake news. No Amazonas, a justiça decretou de que vários corpos que foram enterrados deveriam passar por autópsia e determinou que fossem desenterrados esses corpos para que pudessem passar por uma autópsia para, de fato, ver se foi coronavírus que a pessoa faleceu. E, para surpresa, quando eles começaram a desenterrar os caixões, sabe o que tinha dentro dos caixões? Pedra e madeira. Não tinha nada. Caixões vazios, sendo enterrados para amedrontar a população. Caixões vazios para amedrontar a população. É isso que eles estão usando, desse método de terror psicológico. Postei ontem também isso no meu Facebook. Quem quiser, entre e veja. Meu Facebook é público, qualquer um pode entrar. Para que fazer isso com a população? Uma coisa que eu não entendo é que todos esses hospitais estão falando que está com capacidade, mas os hospitais de campanha é tudo vazio. Era para ser o contrário, não era? Era para os hospitais de campanha estarem super lotados, super cheios, para poder encaminhar para os hospitais. A gente vai nos hospitais, os hospitais vazios. A gente vai nas UPAs, UPAs vazias. A gente vai nos hospitais de campanha, os hospitais de campanha vazios. Pra vocês terem noção, um governador comprou respiradores numa loja de vinhos. Desde quando loja de vinhos produz respiradores? O outro numa loja de informática. Desde quando loja de informática fabrica respiradores mecânicos? Um menino de 19 anos recebeu aí para poder trazer uns respiradores para o Rio de Janeiro. Se eu não me engano, se foi 36 milhões ou 56 milhões de reais. E o produto não foi entregue. Eles estão brincando com a cara da gente. Eles estão nos roubando na cara dura. E nós estamos aceitando. Não, porque a gente tem que ficar dentro de casa em segurança. Entende uma coisa? A maioria desses artistas que ficam indo aí para a televisão falar fique em casa, são tudo artistas que perderam a Lei Rouanet. São artistas que têm dinheiro, milhões em caixa, que eles podem ficar em casa comendo do bom e do melhor. Enquanto você abre a geladeira da tua casa, só tem água. A profissão que edifica um homem, que a própria palavra de Deus diz, que do suor do teu rosto comerás, foi marginalizada, que é o trabalho. Foi marginalizada e hoje é dia do trabalhador e o trabalhador não tem direito de sair para ganhar o seu pão de cada dia. E vocês estão entregando a sua liberdade nas mãos desses governadores ditadores que não estão pensando em vocês. Estão pensando apenas no poder, poder pelo poder, em derrubar um governo eleito democraticamente com mais de 57 milhões de votos, porque não aceitam o resultado das urnas. Porque não aceitam que acabou o toma lá da cá, que acabou aquele negócio de roubar, de malas de dinheiros em caixa de uísque, de empreiteiras tomando conta de obras no Brasil e superfaturando tudo. Acabou. Eles não aceitam.
Não tem mais aquele aparelhamento no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, no Ministério da Infraestrutura. Não tem. São técnicos que estão trabalhando lá dentro. São pessoas técnicas que entende do que estão fazendo. Nós estamos há quase 2 anos sem um caso de corrupção. Sem um caso de corrupção. Isso em mais de 30 anos de governo democrático é a primeira vez que acontece. Todos os governos que tiveram antes do governo Bolsonaro foram delatados e tiveram corrupção. Esse é o único que não tem. E estão tentando impedi-lo de todas as formas de não governar. Agora estão querendo jogar a culpa das mortes, do desemprego, em cima dele. Acorda! Se você perdeu o seu emprego, se você fechou o seu estabelecimento, não é culpa do presidente, é culpa do governador, do prefeito. Cobra deles, porque o STF tirou a autoridade do presidente de intervir nos estados e nos municípios. O STF tirou, como sempre, o STF usurpando de um poder que não é dele, que não cabe a ele essas decisões, se intrometendo no poder executivo. Como ele se intrometeu na nomeação do Ramagem. Qual o medo que o STF tem? Será que tem alguém do STF envolvido no atentado contra o Adélio, contra o presidente? E o medo do novo diretor-geral da Polícia Federal começar a remoer, porque o caso ia ser reaberto e chegar em certos tubarões do STF? Não pode porque é impessoal, tem que ser impessoal. Desde quando alguém ali entrou por meritocracia? Entrou porque merece estar ali. Todos ali foram indicados. O próprio Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Entrou no lugar do Teori Zavascki, que faleceu, que caiu o avião, né? Caiu, né? Derrubaram o avião do homem. Porque, coincidentemente, um dia antes ele ia denunciar o PT. E um dia antes disso o avião caiu. Né? Mas deixa no ar, né? E ele entrou no lugar, indicado pelo Temer. E a prerrogativa do presidente, sim, não é interferência. É uma lei de 2014, que a Dilma baixou essa lei. Que é a prerrogativa do presidente da República nomear diretores gerais da Polícia Federal. E tem um vídeo do próprio Temer falando que ele tinha reuniões todos os dias no Alvorada, de 8 às 9, com as inteligências do Brasil, porque ele era o presidente do Brasil, ele tinha que ter noção do que estava acontecendo. Eles passavam um relatório para o Temer, da Polícia Federal, Exército, ABIN, tudo passava relatório para ele. E por que com o presidente Bolsonaro a interferência? Estão com medo dele descobrir algo? Imagina o que esse cara não sabe deles. Porque ele está dentro da ABIN, da Agência de Inteligência do Brasil. Acordem. Estão tirando o seu direito de ir e vir, com desculpa de te proteger. Uma frase que eu gosto sempre de usar é que essas pessoas que torcem contra o Brasil são aquelas pessoas que... Vou dar um exemplo de um avião. Que o passageiro, né, descobre que o piloto é um inimigo dele de muitos anos. Ele entra no avião e começa a torcer para que o piloto morra. Só que ele se esquece de um detalhe. Ele está dentro desse avião. Se o piloto morrer e o avião cair, ele também vai morrer, porque ele está dentro do avião. E é a mesma coisa com o presidente. Se o governo der errado, vai dar errado para todo mundo. Vai dar errado para branco, para negro, para pardo.
para gay, para hétero, para quem é ateu, para quem é religioso. Vai dar errado para rico, para pobre, para classe média. Vai dar errado para todo mundo, que tá todo mundo no mesmo avião. E o piloto é o presidente Bolsonaro. Se ele cair, cai todo mundo junto. Então, ao invés de torcer contra o seu país, mesmo que você não goste, torça a favor para que dê certo. Porque se der errado, você também vai se ferrar. Você também vai se estrepar. Não entregue a sua liberdade. Lute por ela. É uma coisa que o brasileiro, principalmente, a gente tenha na nossa raiz, no nosso sangue, na nossa história. As lutas, escravidão, quanto que nós já lutamos para que pudéssemos ter a nossa liberdade, ter a nossa independência. O grito, independência ou morte. Vamos fazer desse grito nosso bordão, independência ou morte, de novo. O Brasil precisa passar por uma nova independência. Independência ou morte. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mas não entregue a sua liberdade nas mãos desses tiranos que estão nos roubando com a desculpa de que estão te protegendo. Estão, na verdade, implantando uma ditadura. E você está aceitando e entregando. Pior é isso. Entregando os seus semelhantes nas mãos desses ditadores. Que só pensam no poder. Que só estão ali para se perpetuarem no poder e roubar cada vez mais. O vírus está aí. O vírus existe. Só que a maioria dessas pessoas que morreram, algumas pessoas que morreram, infelizmente, de fato morreram por corona. É lamentável, mas algumas entraram como corona, sabendo que não foi corona. Como eu vi o Cabrini entrevistando duas famílias no velório. Os dois ali, nenhum deles tinha morrido por coronavírus e entrou como Covid. A mãe estava revoltada, a filha tinha morrido de infarto e entrou como coronavírus. Nenhum enterro decente ela pôde fazer para a filha. Fora os caixões vazios que estão sendo enterrados, fotos e mais fotos de pessoas carregando caixão, como se estivesse carregando uma pena. Ué, virou super mulher, viraram super homens. A gente sabe que para carregar um caixão, no mínimo, é isso umas 4 pessoas. No mínimo. E a gente vê aí 2 pessoas carregando um caixão como se estivesse carregando uma pluma. Acordem. Estão manipulando vocês. Eu não sei em qual cidade que foi que abriram 1.500 covas, a Rede Globo mostrou. Depois, fecharam as covas. O cara foi lá e filmou as covas tudo fechado. Só abriram para poder a Rede Globo filmar, botar terror psicológico nas pessoas. Depois fecharam as covas. Ele foi e filmou. Rui Costa, governador da Bahia, postei o vídeo dele ontem falando que ele precisa de mais 200 pessoas contaminadas para poder ter mais dinheiro do governo federal. Isso é um absurdo. Estão inflando os números para poder comer dinheiro. Acordem. Não entregue o seu bem mais precioso, que é a sua liberdade, o seu direito de ir e vir. Porque depois que você perder isso, a gente vai viver como uma Cuba, uma Venezuela, que tá lá, eles não têm liberdade para nada. Você não vê ninguém de um país democrático como o nosso fugir para uma Cuba ou para uma Venezuela. Na época da Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, você não via o povo da Alemanha Ocidental fugindo para a Alemanha Oriental, quando levantaram o Muro de Berlim. Vocês não viam. Era o contrário. As pessoas do lado do ocidental querendo passar para o lado do lado oriental querendo passar para o lado ocidental. Era o contrário. Você não via
judeus querendo ir para a Alemanha na época do nazismo. Você via os judeus querendo fugir de lá para não morrer. A história nos mostra isso. Se fosse tão bom o regime socialista, ninguém fugiria do regime, ficaria. Mas não, é o contrário, eles querem sair de lá para vir para cá, para um país democrático. Então, não entregue a sua liberdade. Lute por ela, que a única coisa de mais valioso que você tem é a sua liberdade de expressão e a sua liberdade de ir e vir. Lute cada segundo por ela. Não admita que nenhum governo, que nenhum governante, que ninguém tire esse direito seu. Que ele é constitucional. É lei pétrea. Ou seja, ninguém pode tirar da lei. Ninguém pode tirar da Constituição Federal. Eu deixo esse vídeo para vocês, para que vocês possam refletir no dia de hoje, que é um dia que seria para a gente estar comemorando, mas que infelizmente esse dia se tornou um dia triste, porque a profissão, né, o que dignifica o homem se tornou uma profissão marginalizada. Aquele que tentar sair para trabalhar é preso. O trabalhador virou um marginal. E hoje é o dia do trabalhador. Eu deixo essa mensagem para vocês. Não entregue a sua liberdade. Lute cada segundo por ela. Feliz Dia do Trabalhador para todos e reflitam sobre o que eu disse. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilha e dê um like. Fique com Deus, bom feriado para todos e bom final de semana. Todos juntos vamos lutar pela nossa liberdade, porque esse é um direito nosso. Tchauzinho, até a próxima.